Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para este fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém. Amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram os seus sentidos de maneira que se soubesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiquei tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e repartir com aqueles que nada preparam, pois esse dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, chegamos ao terceiro domingo do tempo comum e a primeira leitura é tomada do livro de Neemias. Este livro faz parte do conjunto de escritos pós-exílicos e relata o retorno dos judeus a Jerusalém após o cativeiro babilônico e o processo de restauração da cidade e de sua vida religiosa. Neemias, o governador, junto com Esdras, o sacerdote e escriba, desempenha um papel central na reconstrução da identidade religiosa do povo de Israel. O capítulo 8º de Neemias descreve um momento importantíssimo.
em que o povo se reúne para ouvir a leitura da lei de Moisés. Este episódio ocorre no 7º mês, um tempo de festividades e renovação para o povo de Israel, e ilustra como a palavra de Deus tem um papel central na reconstrução da identidade e da comunhão com o Senhor. A leitura da lei é acompanhada de explicações e interpretações, de modo a permitir que o povo compreenda corretamente a palavra e se comprometa a viver de acordo com ela. Alguns pontos são centrais neste texto. Primeiro, a leitura da lei. Neemias 8 começa com a convocação do povo para ouvir a leitura da lei. Esdras, o escriba, sobe a um lugar elevado e começa a ler em voz alta diante de todos. O gesto de Esdras de ler publicamente a lei destaca a centralidade da palavra de Deus no processo de restauração religiosa. O fato de o povo se reunir para ouvir a leitura indica um desejo de voltar à fidelidade a Deus e à sua palavra após o período de exílio e desintegração espiritual. Segundo, reação do povo e proclamação de louvor. Quando Esdras abre o livro da lei, todos os presentes se levantam em sinal de respeito à palavra. Este gesto de reverência demonstra atitude de veneração diante da presença de Deus manifestada na sua palavra. Ao abrir as Escrituras, Esdras bendiz o Senhor e o povo responde com um grande amém. Amém. E com a expressão de adoração, erguendo as mãos. A adoração do povo é uma reação à revelação de Deus e à sua palavra. Terceiro, explicação e interpretação da lei. Após a leitura da lei, os levitas e outros líderes religiosos se dedicam a explicar e a esclarecer o que foi lido, para que o povo pudesse compreender o sentido profundo e prático da lei de Deus. Essa ação de interpretação sublinha a importância do ensino e da explicação das Escrituras, especialmente quando o povo, após o exílio, podia não ter familiaridade com os textos sagrados. Quarto, o povo chora, mas recebe a alegria de Deus. Quando o povo ouve a leitura e a explicação da lei, muitos começam a chorar, reconhecendo seus erros e a distância que haviam caído em relação à aliança com Deus. No entanto, Esdras e Neemias instruem o povo a não chorar, mas a se alegrar, pois o dia é santo ao Senhor. O choro, embora seja um sinal de arrependimento, não deve levar à tristeza paralisante. Ao contrário, a alegria do Senhor, que é fonte de força, deve prevalecer. Em conclusão, podemos afirmar que a centralidade da palavra de Deus neste texto é clara. Ela é a base da vida comunitária e espiritual do povo. A resposta reverente do povo diante da palavra e a alegria que decorre de sua compreensão da lei indicam a necessidade de uma constante renovação espiritual, especialmente após tempos de crise ou afastamento de Deus. Para os cristãos de hoje, este episódio de Neemias 8 oferece um modelo de como receber e vivenciar a palavra de Deus. O entusiasmo e a reverência do povo diante da lei de Deus nos convidam a refletir sobre a nossa própria relação com as Escrituras. Quando ouvimos a palavra, somos chamados a ouvi-la com o coração aberto e disposto à conversão. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.